Todos os cães de Votuporanga receberão em breve uma coleira que repele o mosquito transmissor da leishmaniose. Com a chegada da época de festas, a procura por carne de carneiro aumentou 80%. Criadores comemoram. O cultivo da palmeira pupunha para a produção de palmito vem despertando cada vez mais o interesse de grandes e pequenos agricultores. É agora no primeiro TVU Jornal de 2014. Boa tarde. Todos os cães de Votuporanga receberão em breve uma coleira que repele o mosquito transmissor da leishmaniose. A ação é uma tentativa de combater a doença, que é um problema grave em Votuporanga. Todos os cães de Votuporanga vão receber coleiras de deltametrina. A medida integra um projeto científico desenvolvido pela parceria do Instituto Adolfo Lutz e a Prefeitura de Votuporanga. Segundo este médico veterinário, a coleira vai ajudar a repelir o mosquito que transmite a doença. Ela é a base de deltametrina e a principal finalidade dela é repelir o mosquito palha, que transmite a leishmaniose. Essa é a principal finalidade da coleira e ela tem que ser trocada. Na própria embalagem está falando aqui, 4 meses. Então, no máximo até uns 6 meses já tem que trocar. O médico veterinário do setor de endemias e zoonoses explica que o encoleiramento deve abranger 100% dos cães da cidade. Ela deve ser feita após um censo de animais, que será realizado a partir do meio de janeiro, né? E nós montaremos postos fixos nos bairros, como na campanha de raiva, né? Cada posto vai trabalhar 2 dias, por isso nós contamos com a adesão da população para que leve os animais, né? Haja visto que a coleira é o melhor método de controle da leishmaniose, principalmente protegendo os cães, né? A vice-presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, a Espavo, doutora Neide Romani, apoia a iniciativa, mas alerta que a medida deve ser acompanhada de outras para combater a doença com mais eficiência. Se os animais continuarem procriando sem um controle, eu acredito que doenças, não só a leishmaniose, mas outras também, como a sinomose, a erliquiose, vão continuar afetando os animais. Portanto, esse contexto é extremamente importante e a castração, ela é, nesse contexto, eu considero tão fundamental quanto ou até mais que o encoleiramento. Ela também defende o tratamento e não a eutanásia dos animais. Porque nós temos que trabalhar na prevenção, sempre. Eu acredito que da mesma forma que nós temos que trabalhar na prevenção da saúde humana, nós temos também que ver os animais da ótica da prevenção em relação à doença e, sobretudo, a essa doença tão terrível que é a leishmaniose. Segundo o setor de endemias e zoonoses, a campanha será dividida em várias etapas. Isso porque a coleira tem um prazo de validade que varia de 4 a 6 meses. A população deve ficar tranquila porque será encoleirada toda a cidade. Então os animais, eles devem procurar o posto só nos bairros, né, deles mesmo. Eles não têm necessidade de uma pessoa, por exemplo, a gente está trabalhando num bairro longe, a pessoa se deslocar até aquele bairro para que seja feita o encoleiramento antecipado. Então a população deve entender que todos os animais serão encoleirados num prazo de 60 dias e os animais devem estar cadastrados, eles receberão uma carteirinha que seria tipo um vale coleira, né? Com essa carteirinha será o controle desse animal para que ele receba a coleira e depois nos outros encoleiramentos também. Para outras informações sobre a doença, entre em contato com o setor de zoonoses da Prefeitura pelo telefone 3405-9786. Com a chegada do final do ano e início do período de festas, um prato típico da mesa dos brasileiros é a famosa carne de carneiro. A procura por esse tipo de carne aumenta em 80%. Quem comemora são os criadores. Há 8 anos, João começou com a criação de carneiros. Hoje são 600 cabeças na propriedade, entre fêmeas, carneiros reprodutores e cordeiros destinados à venda.
O início do investimento, segundo ele, foi elevado, mas a produção é rápida. Você precisa de uma certa estrutura, precisa de barracão, precisa de... As matrizes não são muito baratas, né? Assim, normalmente o pessoal agrega um pouquinho mais de valor nas matrizes, né? Então, os reprodutores também, eu só coloco reprodutor registrado, só reprodutor de ponta, de cabanas famosas, né? Então é um pouco alto no início, mas vem a compensação depois. O cruzamento genético foi o foco para a criação. Eu faço uma criação aqui de Doppler com Santinês, então dá um cruzamento industrial. Aí o cordeiro sai com uma carcaça bem melhor, ele dá cobertura de gordura, né? E ele dá uns cortes mais bonitos, né? E dá um rendimento de carcaça de 13 a 15 quilos. Né? Então sai um padrão excelente, carne super macia. Com a chegada da época de festas, a procura aumenta muito. Nesta propriedade, o número de animais vendidos triplica. A venda de 10 cabeças passa para 40 por semana. Esses aqui já têm destino certo. O pessoal procura muito para fazer churrasco, essas coisas. Né? Aí vem gente muito de fora. E como a gente conseguiu um certo padrão de carne, então aumenta muito a procura. Da criação para a venda, carneiro inteiro em pedaços ou temperado. Agora é só aproveitar as festas de final de ano. Segundo os dados da Secretaria de Segurança do Estado, de 2011 a 2013, o número de furtos de veículos aumentou mais de 20% em São José do Rio Preto. Em novembro deste ano, a média foi de 5 carros furtados por dia, em um total de 148 furtos, número quase 3 vezes maior que o registrado em setembro. Na madrugada de ontem, um menor de 17 anos foi detido pela polícia 2 vezes em menos de 3 horas em Rio Preto. Na primeira ocasião, ele estava com a chave de uma moto furtada e na segunda ocorrência foi detido por associação ao tráfico. O menor, que já possui outras 2 passagens policiais por tráfico e posse de drogas, foi apreendido e apresentado à Vara da Infância e Juventude de Rio Preto. A Câmara de Araçatuba aprovou em sessão extraordinária o reajuste salarial de quase 6% aos vereadores, também estendido a servidores do Legislativo. Com o aumento, os parlamentares passam a ganhar, a partir de janeiro do próximo ano, R$ 6.877,42, um acréscimo de R$ 375,17. Araçatuba está vivendo uma superlotação de coelhos. Segundo moradores, cerca de 100 animais foram vistos. No entanto, eles estão desaparecendo. Consta que a população está recolhendo os animais para criá-los. O Centro de Controle de Zoonoses não prevê qualquer intervenção, mas segundo especialistas, se o coelho não for tratado adequadamente, pode transmitir doenças. E agora vamos ver como fica o tempo neste primeiro dia de 2014. Áreas com sol e chuva a partir da tarde. Em Votuporanga, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 30. Neste momento, 26 graus. E a seguir, o cultivo da palmeira pupunha para a produção de palmito vem despertando cada vez mais o interesse de grandes e pequenos agricultores. Não saia daí, a gente volta já. O cultivo da palmeira pupunha para a produção de palmito vem despertando cada vez mais o interesse de grandes e pequenos agricultores. De boa aceitação no mercado, é uma alternativa ecológica ao palmito tradicional, cuja extração na natureza quase sempre ocorre de forma ilegal. Produto natural, saboroso e saudável, o palmito pupunha pode ser consumido in natura, na salada. As sementes ainda em germinação vão dar origem à lavoura de palmito pupunha, diferente da gairova no sabor, e que por ser doce ganha o paladar do consumidor e do produtor Américo, que tem a produção de 5.000 pés em uma área aproximada de 8.500 metros quadrados.
O início do plantio foi há 2 anos e, segundo ele, a cultura é fácil de trabalhar, com produção o ano todo, o que o incentivou a desenvolver a atividade. As vantagens que a gente tem da cultura, uma delas que me apaixonei na época foi o perfilamento. É uma cultura que você implanta ela e você só vai conduzir ela pro resto da vida. Quantos anos? 30 anos, 40 anos? Por quantos anos você quiser conduzir ela? Não se tem dados de término da cultura ainda, né? Então, como você pode observar aqui, ó, nós temos a planta mãe que foi plantada há 2 anos atrás, né, essa planta, que já é uma planta que está próxima para ir para a rede de mercado. Ela vai ser cortada aproximadamente aqui e cortada aqui. E quando você corta aqui, você já vai observar que você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas. Uma coisa interessante, quando a gente está falando de perfilamento, então a pessoa vai ver e fala assim, nossa, então daqui 3 anos o cara vai ter de 10 mil plantas, vai ter 100 mil plantas já. Pode até ter 100 mil plantas, só que se você deixar também essas plantas todas aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito fino, não vai dar tamanho de mercado. Aí você tem que trabalhar o quê? O padrão. Aí o padrão, por exemplo, vai ser 3. Ah, mas como é que você vai cortar? Você vai passar cortando? No ato, quando eu mando o facão nessa daqui, já corta automaticamente uns 3, 4 brotos aqui no chão. Ah, mas vai cortar, ele vai morrer? Não, ele não vai morrer. Ele vai atrasar o crescimento, vai despontar 3 maior. Que nem você pode observar, tem uma maior, 2 maior, 3 maior. Aí depois, ó, então essas daqui vão ser as 3 próximas. Daí depois vai ser quais as 3 próximas? Vai ser 1, 2. Então ela vem um ciclo que não acaba, ela vem sempre cortando. Quando você corta, a tendência depois aqui vira esterco, ele apodrece, né, uma matéria orgânica. E ele vai soltar broto por dentro e vai substituir de novo o palmito. Os investimentos começam pelo solo, irrigação por gotejamento, diferencial para o clima quente e adubação orgânica. Um dos maiores prejuízos foi o ataque dos javalis no início do plantio, que acabou com metade da lavoura. Na média de 1 hectare, você consegue ter de 5 a 10 mil plantas. Depende do espaçamento que a pessoa usa, de que forma que ela vai trabalhar, né? Aqui eu tenho 8 mil metros quadrados e tenho 5 mil plantas, tá? Eu teria mais, mas eu tive um grande problema que não sei se você consegue observar aqui. Aqui ela tá perfeita, né? Mas aí quando a gente vai entrar mais para dentro, você vai verificar que tem algum lugar que tem falha. A falha foi um ataque do javali ano passado. O javali entrou na lavoura, né, e começou a fuçar. Ele não comeu o palmito, mas ele fuçou toda a lavoura, arrancou as mudas para fora. A muda estava um porte menor, me arrancou aproximadamente 5 mil mudas. Que se eu fizer uma conta brusca, se eu vendo uma peça hoje vamos supor, se eu vendo uma peça hoje aí por média de 5, 6 reais, né, ele me tirou 100 mil peças, ele tirou de 25 a 30 mil reais em 2 dias. Para essa cultura, a expectativa de colheita para o próximo ano é de 30% da produção. Por isso, o Américo não pretende parar. Quer aumentar a lavoura, investir em 50 mil pés. Enquanto isso, comemora a produtividade e dá as dicas para o melhor aproveitamento do palmito pupunha. Nós cortamos ela, né? Aí nós observamos que aqui é a parte mais dura, tem uma parte mais reta, aí começa uma leve barriga por aqui, ó. Você começa a observar que tem uma leve barriga aqui, ó. O palmito está escondido aqui, ó. Só que para mim manter o palmito em boa qualidade para dona de casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa parte para proteger o palmito e tem a parte para proteger a ponta. Então eu venho e corto aqui, ó. Então você vai observar aqui, ó, aqui ele ainda está folhoso, ó, bastante folha. Então se eu for mandar uma peça numa rede de mercado ou qualquer outro estabelecimento, eu faço mais uma limpeza aqui, ó. E aí quando a pessoa vai chegar em casa, ela vai fazer o que com essa peça? Ela vai ter que limpar e comer, né? Porque o palmito está escondido aqui dentro. Essa aqui é para dar aproximadamente uns 500 gramas, 600 gramas. Bem lembrado, tem o palmito que a gente chama palmito fino aqui, que é a parte que vem naqueles tubos, que é o rolinho. E tem a parte de pau do palmito, que é a parte mole e super saborosa. Então nós vamos cortar mais para cá. Aí, agora aqui já deu o pau de palmito, ó. Aqui já pode comer e é gostoso, hein, gente? O cultivo do palmito pupunha tem vantagens em relação ao palmito tradicional. Ele permite o corte continuado para a produção de palmito. Outra cultura que está em alta na região é o quiabo. Em Mira Estrela, nossa equipe conheceu o seu Walter. E segundo o produtor, não é necessário um grande investimento para manter uma boa produtividade. As flores presentes em todo o ciclo dão um toque especial à plantação.
Na propriedade de Walter, o quiabo produzido é resultado de 430 covas que são colhidas semanalmente. Eu tiro mais ou menos por colheita de 10, 8, 10, 12 quilos. Segundo o produtor, o investimento não precisa ser muito alto para uma boa produtividade. Ele trabalha com frequência com a poda e irrigação e evita o uso de agrotóxicos, preferindo um controle natural de pragas. Porém, algumas deixam Walter preocupado. Elas atacam diretamente as flores. Isso acarretando o abortamento e diminuição de produção. Não tão alta, mas diminui. Agora, o arapualho é muito vilão na parte de citros, né? Que ali ele trabalha, explicar melhor para quem entende menos, como tipo uma formiga, ele corta tudo os ponteiros novos da planta. Guilherme é agrônomo e vê um ponto positivo na plantação. O produtor utiliza o método de rotação de cultura, prevenindo outras infestações no legume. Ele não está fazendo quiabo e tomate ou quiabo e jiló, tudo numa mesma área, entendeu? Porque isso aí acarretaria. As pragas do quiabo ou do jiló ou do tomate são as mesmas pragas e elas afetam na produtividade. A agricultura familiar não tem coisa melhor que a olericultura, né? A olericultura é uma atividade, assim, é um ótimo investimento. Para Walter é uma cultura que compensa, tem o seu diferencial. É uma cultura que vem rápido, então é um giro rápido e principalmente esse ano 2013 ele foi muito bom de preço. Esse é um dos motivos. E por ter uma propriedade pequena, não tem como você querer fazer um investimento em outros tipos de planta, além de custo muito alto, não compensa. Então, daí que eu estou mexendo com essa parte das verduras, o olerico, a mandioca, porque vem uns rendimentos rápidos, quer dizer, rápido, né, principalmente no quiabo, e com custo baixo. E olha só que interessante, por fornecer poucas calorias, o quiabo também pode estar presente em dietas de restrições calóricas, com a vantagem de ser um alimento de fácil digestão. E o primeiro TVU Jornal de 2014 fica por aqui. Para você uma ótima tarde e até amanhã. TVU Jornal. Um oferecimento. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.